Prezados alunos, prezadas alunas, bem-vindos à aula de filosofia. Bom, existem duas formas de estruturar o conhecimento. Uma em que a questão central é descrever como as coisas são. E a outra é explicar o porquê das coisas serem como são. A filosofia está nesta explicação. Por que algo é assim e não é diferente do que é? A filosofia tem a preocupação não só de observar e detectar, sim, o que é determinada realidade, a realidade A não é a realidade B, mas explicar o funcionamento dessa realidade A. Por que ela é assim? Quais as implicações daquilo que representa o seu ser e a sua inserção no mundo? Nós definimos então a filosofia como um construto da mente humana, viável para buscar o sentido da vida, em suas múltiplas relações de arte, de poesia, de política, de religião, sempre através do rigor lógico e do rigor racional. A filosofia é um exercício crítico de pensamento. E nesse processo de exercício crítico de pensamento, onde ela aborda a realidade, ela está preocupada em fazer com que essa crítica seja uma capacidade de discernimento, que essa crítica seja um exame racional sem pré-julgamento e que essa crítica seja uma atividade de avaliar detalhadamente as questões. Existe, portanto, uma postura filosófica que problematiza os fenômenos, tirando deles o seu significado mais banal ou o seu significado mais óbvio. A filosofia está sempre duvidando que as coisas sejam tão óbvias assim. Ela quer mostrar a complexidade das coisas, a complexidade da realidade e a complexidade dos pensamentos que avaliam a complexidade da realidade. Na postura filosófica, nós perguntamos o que é sobre as coisas, a sua essência, perguntamos como é a sua estrutura, que é a forma, perguntamos por que é, qual é a origem, como se desenvolveu ao longo do processo da sua presença em um cenário, num espaço de vida social, e para que é a sua finalidade. Perguntamos também qual o motivo, qual o sentido e qual a intenção. Voltamos então àquela ideia de que a filosofia, permanentemente, ela pergunta sobre as questões da vida e sobre as questões que estão perguntando sobre a vida. A filosofia pré-socrática é um campo de conhecimento importante lá na Grécia Antiga. Filosofia que surgiu no século VI a.C. E a primeira escola que nós estaremos aqui mencionando alguns aspectos, fazendo uma síntese, é a filosofia pré-socrática. Ela tem algumas características fundamentais. Quais seriam essas características da filosofia pré-socrática? Vamos apresentar algumas rapidamente. Primeiro, é uma filosofia que tem uma perspectiva de análise cosmológica, em ruptura com as leituras míticas da realidade. Então, o mito teria a sua explicação do mundo natural, do cosmos, e a filosofia entra com uma explicação mais racional, com uma explicação mais lógica, com uma explicação que seja mais coerente com aquilo que a realidade significa, aquilo que a realidade representa. A filosofia pré-socrática é a busca de um princípio original e racional de tudo que existe. Existe a realidade e vamos procurar um princípio racional e um princípio original que possa explicar essa realidade. Princípio ou princípios. Os monistas, como Tales, por exemplo, têm a ideia de um elemento único como constitutivo da realidade. Já os pluralistas, Demócrito seria um exemplo dessa forma de pensar, se entende que são múltiplos elementos que explicam a realidade. De qualquer forma, precisamos entender que há uma tentativa de uma explicação racional do mundo tal qual ele é e como ele se apresenta. Dois filósofos importantes nesse mundo da filosofia pré-socrática, que nós vamos destacar nesse momento, é o Heráclito de Éfeso e o Parmênides. São dois pensadores muito importantes. Ainda hoje o pensamento deles ocupa um lugar de destaque na história da filosofia
e muitos são os professores de filosofia que se debruçam sobre a filosofia de Heráclito de Parmênides pela grande importância que ela tem na produção filosófica a posteriori. Vejamos primeiro Heráclito. Heráclito é um pensador criativo, complexo. Ele propõe algumas ideias fundamentais na formulação da sua filosofia. Primeiro, nada permanece idêntico a si mesmo. Heráclito, então, é um pensador que observa o movimento das coisas. Está percebendo que a realidade está em constante mutação, em constante transformação. O seu pensamento valoriza muito essa dinâmica, essa mudança, essa transformação permanente no estado das coisas, seja na natureza, ou seja na própria evolução do pensamento humano, ou seja nos aspectos que organizam a vida política, a vida social, a vida cultural como um todo de uma civilização. Heráclito propõe a imutabilidade, ela é uma ilusão. Não há esse elemento de imutabilidade, porque as coisas mudam permanentemente. Parmênides vai fazer alguns questionamentos no que diz respeito a essa forma de pensar. Tudo se transforma no seu contrário. Vida, por exemplo, gera morte. Há sempre coisas que estão dentro da sociedade, dentro da vida humana, e que são contraditórias. Elas estão mudando e cada realidade tem o seu contrário que em algum momento se expressa e se manifesta. Existe uma tensão permanente para Heráclito entre o ser e o não ser. Está ali então o ser presente, mas um segundo depois esse ser já é diferente do ser que era. É o processo da mudança. Tudo muda o tempo todo. Um homem não pode entrar duas vezes na água do mesmo rio, porque as águas já não serão as mesmas e ele também já não será o mesmo. Então há uma tensão, observa Heráclito, entre o ser e o não ser. Mas é essa tensão que forma a harmonia do mundo. Então o mundo vive dessa harmonia entre o amor e o ódio, o dia e a noite, a luz e as trevas, a essa dualidade da vida, a essa contradição das coisas. E isso, para Heráclito, é um aspecto que forma a harmonia e explica de fato aquilo que o mundo é. Existe um único mundo que se constitui de mudanças e tensões. O mundo é um, mas está inserido nele mudanças e tensões permanentes. Heráclito faz uma distinção entre a opinião dos sentidos e a verdade da razão. Os sentidos, então, parecem observar aquilo que é, mas a verdade da razão diz que nada é. Todas as coisas estão em transformação o tempo todo. O devir, o não ser, é que se coloca como força na presença do ser. Parmênides já é um pensador que inverte a lógica proposta por Heráclito. Ele é um pensador que já diz, no início da sua formulação de filosofia, que o ser, ele coloca uma questão da contradição, dizendo que o ser não é e que o não ser é. É impossível que esse tipo de coisa seja um elemento que esteja presente na possibilidade de explicar o mundo e o seu funcionamento. O não ser é o não ser e o ser é o ser. Não há identidade de contrários para Parmênides. Outro princípio lógico da não contradição, estabelecido por ele, não pode haver um quadrado redondo. Parmênides, portanto, tem uma percepção de que os homens vivem uma observação a partir dos sentidos da realidade que é ilusório, que está havendo uma mudança permanentemente. O que existe é o ser que nós observamos. Os homens vivem seu cotidiano no mundo da ilusão, das aparências e das sensações. Ou seja, a percepção de que as coisas estão em constante mudança. Mas não podemos falar da mudança, podemos falar do ser, daquilo que ele é e que se efetiva. Esses dois pensadores, então, elucidam bem essa questão da filosofia, a questão da contradição do pensamento na explicação da realidade. Isso é exercício filosófico em si.